pessoal do nosso canal James Hackett, eu sou Igor, eu sou Ítalo e hoje vamos reagir ao vídeo do Clark, que é Ursinho Pooh, Sangue e Mel 1 e 2. É bizarro a história em vídeo. Foi pedir que sugeriu aqui nos comentários pra gente reagir. A gente já viu o Senjinho falou sobre o 1, mas não o 2. Ou a gente viu? Não lembro do 2 não. Sobre esse foi o 1. Aí esse aqui vai falar do 1 e do 2. Naquela parte a gente nem sabia que tinha o 2, né? Não, porque o 2 foi lançado há pouco tempo. Não, foi o 3 que foi lançado há pouco tempo. Tem o 3? É que disse que ia lançar o 3. Ah, ia lançar um 3. É, eu lembro que disse que ia lançar um 3. Então a gente vai reagir a esse vídeo. Gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e sem mais delongas, bora para o vídeo. Ursinho Pooh, carinha carismático e alegre que tá sempre por aí em suas incríveis trapalhadas ajudando e animando as pessoas, certo? Ele é fofinho. Porque depois de algumas décadas de criação, judicialmente, porque foda-se, a imagem de um personagem se torna pública. E como tudo que é bom pode piorar, os caras decidiram que seria uma boa transformar desenho de criança numa coisa assustadora. Assustadora seja com a sua história ou com efeitos de baixo orçamento mesmo. Então é por isso que hoje nesse canal, Ursinho Pooh, Sangue e Mel 1 e 2, duas pedradas em uma só pra acabar com a mente do criador e do editor. Nossa simpática história começa contando um pouco do Christopher Robin criança, ele que tava andando pela floresta de boa e do nada encontrou híbridos de gente com animal. Nem me perguntem o que teve que acontecer pra nascer isso aí, pergunta que eu não quero saber a resposta. Então ele ignorou o fato disso ser bizarro pra cacete, fez amizade com os caras e levava comida pra ele. Até que, com o passar dos anos, ele ficou mais velho e teve que largar tudo isso para ir cursar medicina. O problema é que quando chegou o inverno, os filhotes de Cruz Credo ainda estavam sozinhos. Daí decidiram que para não morrer de fome, teriam que comer o Ió, aquele burrinho do desenho. E isso, claro, deixou todo mundo coisado da cabeça. Eles decidiram viver 100% como animais, odiar todos os humanos e especialmente o Christopher por tê-los abandonado. Mancada mesmo com os esquisitos aí. A história agora avança 5 anos no tempo onde Christopher adulto resolve levar sua noiva Mel para conhecer seus amiguinhos mágicos. Então depois de muito papo onde ela diz que não acredita nele... Dois idiotas. Eu acho que você era muito pequeno e que a sua imaginação era fértil. E com o passar dos anos você se convenceu de que existiam. Eles existem, Mary. Eu não podia ter inventado tudo isso. Você não precisa ter vergonha disso. Muitas pessoas têm amigos imaginários quando são crianças. Eles não são imaginários. Os dois finalmente encontram a casa onde o Chris, que agora vou chamar de Chris porque é mais fácil, e seus amigos mutantes costumavam brincar, mesmo que agora esteja tudo destruído. Depois de vasculhar um pouco o lugar, com a Mel se cagando de medo, mesmo depois de dizer que nem acreditava nos bichos, alguém chega e os dois resolvem se esconder. Eles ficam escondidos até o anoitecer e tentam fugir enquanto a criatura dorme, porém quem aparece do nada e atacando a Mel é o próprio Leitão. Então o Chris tenta dialogar, mas o bicho finaliza ela ali mesmo. Então, adeus, Mel. Sempre te lembraremos por ser a personagem mais sortuda do filme, já que vai parar de participar bem no começo. Mais sortudo do filme? Esse Chris fica lá chorando, até que quem também aparece é o Pooh, que cerca ele junto com o Leitão. E era pra dar medo, mas olha a qualidade dessas máscaras. Os caras viram isso pendurado numa loja de fantasias e decidiram fazer um filme. Enfim, depois de tentar se desculpar sem nem saber o porquê, os monstrinhos de plásticos não querem saber de nada e a cena termina quando eles levam o Christopher pro beco. Então o filme mostra a introdução que mais parece um filme dos anos 80 contando que as pessoas continuam desaparecendo no bosque e que suspeitam que seja o Pé Grande. Só pode ser, né? Provas não temos, dúvidas muito menos. Até que nossas novas protagonistas burras e gostosas são apresentadas, elas que resolvem alugar uma casa bem próxima do bosque pra relaxar. O mesmo bosque que saiu em 35 matérias de jornal, relaxamento tranquilo na certa. E inclusive, pra melhorar o cenário, elas saem recolhendo todos os celulares para se reconectar com a natureza. Faz sentido. Já adianto que nem vou perder tempo decorando o nome de todas elas. Vamos Uma ver delas todo se mundo. perde no meio do caminho quando tenta encontrar a casa, vai parar no bosque dos bichos e é atacada pelo ursinho. Mais uma que foi conhecer Jesus entrando como segunda vítima dos plastificados. De volta ao covil maléfico, descobrimos que Chris ainda está vivo e sendo mantido pelo Pooh. Então ele continua tentando se desculpar, o Pooh fica pensativo pra saber se tá fazendo a coisa certa, vendo uns flashbacks deles criança, já que eles eram meio que melhores amigos, e rola até um choro de máscara.
Espécie gel? É muito lindo. Então o bichão começa a destruir tudo como se nada e resolve dar umas chicotadas no Chris com cabelo. Sim, com cabelo. Já na casa, uma das gostosas tá na piscina sozinha tirando fotos e quando vai ver como ficaram, percebe que em uma delas o Pooh aparece de fundo. Então ela começa a gritar desesperadamente chamando suas amigas e corre. Negativo, camarada. Ela simplesmente levanta, pergunta se tem alguém lá e como ninguém responde, ela volta pra piscina. Depois disso, claro, ela é atacada e entra como terceira vítima e provavelmente top 5 vítimas mais burras de todos os tempos. Olha aí o bicho dirigindo sua própria caminhonete, porque eles simplesmente não dirigem e assaltam o mercado quando sentem fome. Comer gente é mais fácil? Essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta, entendido? Verdade. Enquanto tá sendo atropelada, a mulher finalmente lembra que tem boca e começa a gritar. Então suas amigas ouvem e vão até lá. O problema é que já era tarde demais. Elas encontram a amiga desvivida no chão e deu tempo até dos mascarados deixarem um recado com sangue no vidro dizendo para elas irem embora. Os caras trabalham rápido mesmo. Daí com toda a situação elas decidem que é hora de pegar os celulares de volta e chamar a polícia? Claro que não. Elas não são chamadas de protagonistas burras e gostosas à toa. Com todas verdade, reunidas tem que na honrar casa, o quem papel. aparece do lado de fora para dizer um oi é o Pooh, que faz todas elas ficarem com medo e elas se separam em duplas para procurarem armas. Então a dupla 1 lembra que esse tempo todo uma delas tinha uma arma na casa, fica com o bicho bem na mira e atira. Errou de novo, ela só fica lá vendo o Pooh andar pela casa mesmo. Já a segunda dupla sai para fechar a porta dos fundos, mas acabam sendo atacadas pelo leitão mascarado, ele que já coloca a quarta vítima na conta. Quanto a mulher que sobra, eles só apagam e levam ela viva mesmo. De volta com a primeira dupla, elas aproveitam que não foram descobertas e só deixam eles irem embora. Agora no covil, a garota sequestrada ainda tá apagada e do lado temos simplesmente o marmanjo Pooh esfregando mel na máscara. Então depois de seja lá o que tenha sido isso, ele acorda e vai lá pertinho, sei lá, bater nela? Um tempo depois, quem decidiu não fugir de carro e nem sequer chamar a polícia foram a dupla de garotas que restaram. Então elas têm a brilhante ideia de invadirem a toca sozinhas e olha elas aí. Elas soltam a amiga sequestrada e seguem andando, porém ouvem alguém gritando dentro da casa e continuam lá para tentar ajudar. Ao entrar, elas encontram Chris que ainda estava pendurado e é solto por elas. Porém os gritos não eram dele, eram de uma outra mulher que aqui vai servir só pra morrer mesmo. A mulher tá lá toda lascada, coisada, e depois de ficar um tempo jogando conversa fora, elas finalmente resolvem desamarrar a coitada. A fuga parece estar dando certo até que começa a dar errado quando a resgatada se olha no espelho e vê que tá com a cara toda ferrada. Então começa a gritar como se não tivesse no esconderijo de dois assassinos mutantes malucos, pega a arma das gurias e diz que não sai de lá sem ter um porco pro jantar. Depois de fazer uma ceninha, o leitão finalmente aparece pra enfrentar a mulher. Ela que a essa altura já não tá ligando pra nada e quer ir pra cima do cabra. Ou pelo menos queria até a arma falhar, o Pooh aparecer, jogar mel na mulher e finalizar sua quinta vítima. Ah, também é importante lembrar que as três patetas ficaram esse tempo todo paradas assistindo a cena ao invés de a essa altura já estarem no avião pra Austrália. Enfim, pelo menos são gostosas. Os dois percebem que elas estão lá e essas finalmente decidem correr. Pelo menos duas delas, porque uma fica pra trás e nocauteia o leitão. Enfim, a dupla original corre do Pooh pela floresta, enquanto a que ficou pra trás resolve dar uma de justiceira, amarra o leitão e maceta ele na porrada. Depois de umas marretadas aqui e ali, o leitinho vai jogar no Vasco, o que faz o Pooh ouvir seu grito de longe e voltar pra lá correndo. Chegando lá, não tem outra, ele facilmente vence a mulher em um golpe só. Crack, agora não tem desculpa, as duas que restaram na floresta finalmente fugir e viverem felizes para sempre? Quase isso, porque dessa vez as duas simplesmente voltaram correndo atrás do Pooh e ficaram lá paradas assistindo a amiga ir pro céu. Então elas gritam, o Pooh aparece todo pistola da vida atrás delas e elas correm até uma estrada. Na estrada elas encontram 4 caipiras numa caminhonete, e como estão em maior número e simplesmente foda-se, eles resolvem enfrentar o ursinho.
Décima Depois que morte, ele vence 10 todos, as mortos. garotas tentam atropelar o urso, mas ele consegue subir no carro, quase pega as duas, até que elas usam a cabeça pela primeira vez e freiam, fazendo o Pooh voar. De qualquer forma, a motorista bate o carro, Pooh finaliza sua 11ª vítima e tudo parece perdido para a última restante até Christopher chegar e prensar o Pooh. No fim, Chris pensa que acabou e vai ajudar a mulher, mas Pooh consegue se soltar, vai atrás dos dois e quem ele escolhe atacar entre a mulher aleatória que ele nunca viu e o cara que abandonou ele durante a infância e fez ele ser quem é hoje? Sim, ele escolhe atacar a mulher. Pooh, super machista opressor. Boa, Pooh. Christopher ainda tenta dizer que o ursinho mascarado é do bem e até parece estar dando certo até que, depois de sua primeira fala no filme... Você foi embora. Pooh finaliza sua 13ª vítima. Inclusive, Christopher fica mais triste aqui que na morte da própria esposa. Depois de dar uma chorada, o urso continua atacando a mulher enquanto Christopher consegue finalmente fugir. Bom, como era de se esperar, na crítica o filme foi mal pra caramba. Tem uma nota menor que 3 de 10, porém também temos que considerar seu orçamento independente que foi de 100 mil dólares e eles faturaram incríveis 7 milhões pelo mundo. Coisa que parece pouco pra um filme, mas o dinheiro todo vai pro bolso dos caras e foi mais que o suficiente para uma continuação. Para mim, a história tem sim potencial, já que eles usam personagens da infância numa realidade alternativa onde foram deixados de lado e querendo ou não, isso atrai público. Porém, o roteiro, a atuação, a gravação, as máscaras, enfim, tudo... Mas como no vídeo que você já falou, esse filme não tem sentido do começo ao fim, porque tipo, antes de ele conhecer os bichinhos, ele sabia como se alimentar. Aí do nada ele passa a alimentar, ele desaprende, quando chega o inverno ele não dá comida pra eles. E se ele queria ser como animal, por que ele não foi caçando animais? Focou só em humanos. E ele dirige ele em casa. Exatamente. Fica negando ser humano e vive como mais com humano que e ainda mais. Se inscreva no nosso canal. Idiota. Mas tu falando que vive mais que os humanos, ou vive da mesma forma que os humanos. Pô, me buguei tudo aqui que você falou. Wikipedia, escreve e curta os vídeos. Tudo no filme é claramente bem amador, feito com a junção de vários outros filmes que existem, ou seja, clichê, mas o legal é que você acaba rindo mais do que se assustando enquanto assiste. Por isso, e por algumas cenas de mortes bem aceitáveis pro orçamento baixo do filme, comigo esse tem um 3,5. Veremos se a coisa melhorou agora em Ursinho Pooh Sangue e Mel 2. Aqui continuamos a história de Chris, ele que depois dos acontecimentos foi meio que excluído da sociedade. Mas do primeiro ou é outro já médico, mas agora muita gente acha que ele foi o culpado por tudo, pois foi o único sobrevivente. Já o Pooh foi caçado por quem acreditava no Christopher, obrigado a se esconder e encontrar novos amigos. E mesmo que separados, Chris e seu ursinho ainda têm uma ligação maléfica pelo ódio que os outros sentem deles. Depois dessa breve introdução, já vamos logo para as vítimas 1, 2 e 3 do filme. Elas que aparecem no bosque só pra morrerem e nem valem a pena serem mencionadas. Inclusive aqui vamos parabenizar as melhorias do filme, tanto na qualidade da câmera, a melhoria nos efeitos, o sangue e... não, a máscara continua horrível. Pelo menos agora usaram maquiagem ao invés de plástico. Ainda parece só um cara de máscara, sim, mas dessa vez um cara de máscara mais convincente, eu acho. Outros detalhes importantes da cena são que agora Pooh está atacando com um novo personagem, esse que não tenho certeza, mas tenho pouco dúvidas de que era para ser o Coruja do desenho. A cena corta e voltamos a acompanhar Christopher, ele que agora é interpretado por um novo ator, e a desculpa os acontecimentos anteriores foram, na verdade, um filme para retratar os acontecimentos reais no universo dele, é claro. Faz sentido. Faz muito sentido. Chris está no meio de uma sessão de terapia conversando sobre seu trauma e depois que vai embora conhecemos um pouco mais sobre sua vida, algumas amizades e até a família dele tá aqui. Enquanto isso nos são apresentados novas 3 vítimas, quer dizer, 3 caçadores no bosque. Já dei dos 3 vítimas. Das que foram jogar no Vasco mais cedo e agora quer vingança. Quem estava observando eles de longe era o Coruja, que voa até a toca dos amiguinhos para decidir o que fazer. Inclusive eles estão bem mais falantes aqui, resolvem contra-atacar os humanos. E olha a qualidade da máscara aí de perto. Lembre-se do que aconteceu da última vez. Uma coisa meio Grinch live action. Ao
cair da noite, os 3 patetas ainda estão rondando na floresta, então são atacados pelo, sei lá, o Novo Leitão, que diz que a cidade deles vai queimar e toma uma bala. Toda Ashdown vai queimar. Vai se danar. Adeus, Leitão. Sempre te lembraremos por conseguir morrer em 2 filmes seguidos. Porém, Pooh não deixa Realmente. barato, aparece lá e garante aí mais 2 pontos no currículo, já que um deles de alguma forma sobrevive por pouco. Agora no trabalho, Chris é chamado pelo diretor e aparentemente foi demitido, já que os acontecimentos estão trazendo uma má reputação pro hospital. Inclusive, antes de ir, o caçador que restou chega com metade da cara faltando e era um dos amigos do Chris. Ah, e olha aí mais uma vítima aleatória dos super amigos do nada. Ao menos eles não atacam crianças. De volta à terapia, a mulher diz que o Ursinho Pooh e os amigos que o Chris via não passam de alucinações. Então começa a fazer um tipo de hipnose maluca. Sinta todo o peso se dissipar. Vou te levar de volta pra lá. E com isso ele meio que é levado de volta à infância. Acontece que Pooh nunca foi um meio humano, meio urso comum. Eles eram amigos, porém Pooh já comia tripas desde moleque. Porém, a mente de criança perturbada do Chris apagou essa parte das suas memórias. Depois disso, Chris ainda tem uma lembrança assustadora com alguém no meio da floresta e descobre que foi ele quem raptou seu irmãozinho quando criança. Nem me pergunte de onde veio um irmão nessa história. Não sei, irmão. Os roteiristas aqui estão fazendo o que querem e foda-se. Deixa os manos brincar. Enfim, com isso, Christopher se assusta e vai embora. Quem também vai acabar se assustando são esses 3 policiais aqui que resolveram entrar na floresta. Os caras não cansam de dar kill de graça. Daqui a pouco acabam as pessoas da cidade. Os 3 entram na toca do leão, ou nesse caso do ursão, encontram parte de vítimas anteriores e uma prisão. Essa que tem sua porta aberta e quem tava lá dentro era ninguém mais, ninguém menos, ninguém mais que o próprio Tigrão. É hora de pular daqui. Essa vala é minha. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. E com ele não tem conversa, meu amigo. O cara oblitera os 3 em segundos. No dia seguinte, Chris resolve visitar seu amigo que foi atacado. Então ele começa a escrever, já que agora meio que não tem boca, e diz que Chris estava certo. Realmente existem criaturas pela floresta, terminando a cena enquanto mostra seu novo rosto desfigurado. O cara ficou pior que o Deadpool. E depois disso, Chris ainda vê um homem pela janela, o mesmo que fez parte da visão maluca dele, o mesmo que Chris não sabe quem é, e o cara desaparece do nada. A história continua com um dos amigos do Chris que ao sair do banho se depara com, sei lá, um monte de coisa sem vida pela casa. Até que chega na porta de entrada e o coruja aparece pra gorfar ácido na cara dele. Já Chris resolve invadir a casa do cara que ele tinha visto. Nem me pergunte como ele encontrou essa casa. Ele vai lá com uma faca e acusa o homem de ter sequestrado seu irmão. Nesse momento nos é revelado o grande plot twist do filme. Esse homem foi pago para sequestrar criancinhas e levar pra um doutor maluco. Então encontrou a festa de aniversário do Chris, raptou seu irmão, algumas crianças e levou até o doutor. Ou seja, Pooh e seus amigos são crianças sequestradas que acabaram virando mutações genéticas depois de alguns experimentos. Muito parecido a Five Nights at Freddy's. E elas são quase iguais. Outra descoberta aqui é que todos já haviam ido de arrasta antes, ou seja, são imortais, o que explica o Leitão ter voltado no começo e provavelmente é o que vão fazer ele voltar no próximo. E depois de muita e muita conversa, combinando DNA humano com DNA animal, mudando sua genética e outras coisas. E depois ele honrou a parte dele no acordo. o doutor diz que está arrependido e chupa o cano da arma, cometendo game over. Continuando com as invasões à cidade, a vítima agora é uma outra amiga do Chris, para um cara que foi excluído pela sociedade e ele tem mais amigos que ele. Ela que tá com seu irmãozinho em casa e percebe que tem alguém lá. Então eles usam um carrinho com câmera para ir até o andar de baixo e descobrem que é o próprio Pooh indo fazer uma visita. Logo a cagada que os ursos os encontram e assim começa uma super perseguição. Por sorte, os garotos conseguem chegar até o lado de fora que já estava com a polícia, porque a polícia já tava lá. Se pergunta você? Bom, o avô desses moleques aí é policial e mandou eles pra lá sem mais nem menos, do nada mesmo, respondo eu. Provavelmente queriam manter esses personagens vivos e ao mesmo tempo ter uma cena com sangue. E não tem outra, um dos policiais vai vasculhar os fundos e toma uma surra do urso. Só tá aumentando. Mais
tarde, a loirinha liga pro Chris, diz que o amigo dele, o cara do banho, já foi conhecer Jesus, que ela foi atacada e que agora o pai dele é que podem ser os alvos. E sim, é pra lá que o Pooh tá indo, atrás do pai, da mãe e da irmãzinha do pobre Christopher. Inclusive, a mãe foi a primeira. Se ouvirem um barulho estranho do lado de fora, não abram um lava-louça cheia de facas afiadas e apontando pra cima, de preferência. Depois de ouvir o grito, Isso o pai ninguém de pode Chris vai ver o que ver, vamos aconteceu ver e que faca também tava vira abaixo. saudade. É, Os faca caras sempre nem se botou abaixo. preocupam em mostrar como, mas o que importa mesmo é que agora só restam a pobre garotinha e o urso Pimpão. Inclusive, se você é meio burro e ainda não percebeu, sim, o Pooh é o irmão desaparecido do Chris. Chris Pronto. então chega o mais Eu vou rápido botar ele que como pode, irmão. encontra seus pais desvividos pelo chão da cozinha e até que para um ator mirim desconhecido ele consegue convencer um pouco. Ele procura por sua irmãzinha pela casa, mas não a encontra e já pensa que ela foi levada pelo ursinho. Mas não, já que ele, o Tigrão e o Coruja aparecem de penetra numa festa e fazem a festa. Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Eles mataram todo mundo. Dá você na mão, vou mostrar que eu sou Tigrão. E aqui eles não mostram quantas, mas eu garanto pelo menos umas 20 kills aí pros caras. Boa notícia, agora que os bichos invadiram a cidade, ninguém mais acha que o Chris é um mentiroso. Má notícia, ele não vai ter pra quem provar isso se não restar ninguém. Ah, e olha aí mais algumas pessoas tentando fugir da festa até que se deparam com isso. E seja lá o que foi isso, levou os figurantes até o Tigrão e garantiu mais 9 kills pra conta dos amigões. Depois de uns ataques aqui e ali, Chris finalmente resolve se juntar à festa, encontra o Tigrão e até dá uma bala no bucho dele. Só uma mesmo porque o idiota gasta todas e o Tigrão foge. Até que depois de se divertir muito e de uma forma que eu nem sei se dá pra contar, pode colocar aí mais umas 10 na conta pra eles, editor. Pô, finalmente 63. reencontra Christopher e eles se preparam para a super batalha final. Eita, contação, velho. Até que os dois chegam na cova onde o Pooh saiu quando criança. Chris tenta dar uma de Naruto e dialogar com o bicho, mas é pego, salvo por sua amiga e finaliza Pooh com um golpe na cabeça, fazendo com que ele caia na mesma cova de onde veio. No fim, a irmãzinha do Chris estava na casa dos pais esse tempo todo, eles são encontrados pela polícia e vivem felizes para sempre, mesmo que tenham perdido o pai e a mãe há menos de um dia. Acontece, né, meu patrão? Dessa vez, Sangue e Mel 2 se saiu um pouco melhor, tendo Melhor do que um. a quase 5, o que ainda é bem baixo, porém um progresso em relação ao primeiro, tendo dessa vez um orçamento de 1 milhão e faturando os mesmos 7 milhões pelo mundo. Nossa, vou evitar o filme também, já que é público, dá né? pra ver como os cenários, os atores e até a dublagem estão melhores aqui, porém eles ainda deixam a desejar e muito no roteiro, deixando muitas pontas soltas e sempre mantendo o mesmo padrão de Christopher / ataques, o que torna tudo meio cansativo, mas é engraçado e tão ruim que fica bom. Uma pérola isso. Então é por isso que comigo, se não me segue no Insta, não deixou um comentário nesse vídeo falando qualquer coisa, um gostei, amigo, tá moscando, hein? Tá vacilando. É, tá vacilando. Então agora sim, comigo, ele tem um generoso 5. 5? Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã? Alô? Uma coisa eu falo, tem muito personagem nesse filme e não de arrasta. Muito mesmo. Muito personagem. Acabou o personagem da cidade, mas, tipo, eles tentaram fugir um pouco do desenho, porque, tipo, no primeiro e segundo filme não bate. Porque no primeiro não tinha irmão, aí apareceu o irmão. Segundo, as crianças que ele encontra, elas já são menores e, tipo, já tem uma consciência. Só que aí não, eu mostro que eles tinham uma consciência, mas, tipo, eles já eram perversos. E ele, tipo, saiu da cova, já era maior. Tipo, o filme segundo não bateu muito bem, não. Mas, pelo menos o segundo teve uma avaliação melhor. Muito melhor que o primeiro. Porque não era máscara de plástico, já era máscara feita de maquiagem. Então já deram uma evoluída no filme, mas pelo menos o filme teve uma avaliação melhor do que o outro.
É isso, gente. O vídeo por aqui. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.